Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de agosto de 2021, são 22 horas e 10 minutos. Lição número 12 da classe de adolescentes. Eu? A mãe do Salvador? Aula essa que é do dia 19 de setembro de 2021, portanto, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. De acordo com o texto bíblico, qual era o nome do anjo que apareceu a Maria? Gabriel. O que significa desposada? O termo desposar era uma promessa de casamento, tipo um contrato. Funcionava como um noivado e tinha duração de 1 ano. E o homem e a mulher já eram considerados casados. No entanto, não eram unidos sexualmente. Complete de acordo com a lição. Entretanto, o anjo também lhe pareceu e desvendou o plano divino, explicando que Maria iria conceber do Espírito Santo. Desse modo, não precisaria temer em recebê-la em sua casa. O quadro refletindo, todas as respostas são pessoais. Você já ouviu falar em mariolatria? Você sabe o que é mariolatria? Destaque. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Lucas capítulo 1, versículo 30. Mariolatria é uma idolatria a Maria, mãe de Jesus. Então, quando alguém está exaltando ou dando algum culto a Maria, o nome disso é mariolatria, é uma idolatria. Maria quer dizer agraciada, e é diferente de, por ela ser agraciada, alguém presta culto a ela. E aqui você vai ver, vou te dar uma referência, que você verá que não é certo fazer o culto a Maria. É completamente equivocado, é uma idolatria. Nesse caso é uma mariolatria. Pois bem, Maria, posso falar que seguramente, eu posso te provar na palavra, por exemplo, que eu sou mais católico do que o Papa. E eu te provo na Bíblia isso. E certamente você irá concordar comigo. Maria mandou obedecer a Jesus em João capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Então o que acontece? Por essa razão, eu sou mais católico do que o Papa. Por quê? Porque eu obedeço a Cristo. Foi o que Maria mandou fazer. Maria mandou as pessoas obedecerem a Cristo. E é isso que nós fazemos. Portanto, somos mais católicos do que o Papa. Maria foi salva porque ela acreditou em Jesus. Você pode ver em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. E não por ser a mãe de Jesus. Em outras palavras, Maria foi agraciada em trazer o Salvador, mas ela não foi salva por ela ser a mãe do Salvador. Ela foi salva porque ela creu no Salvador, porque se ela não tivesse crido, também teria se perdido. Hoje falaremos de uma jovem muito especial que foi escolhida por Deus para ser a mãe de alguém ainda mais especial. Vamos conhecer um pouco mais sobre Maria, a mãe de Jesus. Não como uma santa que alguns idolatram, mas como uma pessoa que era fiel e temente ao Senhor. Maria de fato foi agraciada, teve um grande mérito, foi o grande milagre que ela concebeu, que foi dar a vida a Cristo. Jesus, ela, por obra do Espírito Santo, foi agraciada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. E principalmente as pessoas católicas, elas têm uma idolatria a Maria, porque ela trouxe ao mundo a mãe do Salvador. É bom deixar bem claro que a Maria foi um canal para que Cristo nascesse. Se Deus quisesse fazer com que Cristo viesse ao mundo sem interferência humana, Deus o faria. Mas Deus achou por bem fazer com que Cristo nascesse de uma mulher, por obra do Espírito Santo. E então, nesse caso, nós vemos que Maria, sim, ela tem sim uma grande importância para nós, para o Evangelho. Entretanto, ela não é digna de nenhum culto, não é digna de nenhuma idolatria ao nome dela. Ela só é salva porque ela creu no Senhor, porque senão, mais uma vez, ela não teria tido a salvação, ela só teria a salvação porque ela creu no Senhor.
Agraciada, quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, e apresentou-se a Maria, usou as seguintes palavras: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Desse modo, o anjo a cumprimentou de forma honrosa. Vemos que aqui é até interessante nós falarmos isso, porque algumas pessoas fazem também culto a anjos. E a Bíblia diz, como diz na Apocalipse 19:10, que o anjo ele não aceita adoração. Entretanto, o anjo ele é um mensageiro do Senhor. Então, quando ele foi falar com Maria, ele falou de uma forma honrosa, ele deu honra a Maria. Deixou claro nas palavras do anjo que, de fato, a Maria ela foi, de fato, agraciada. Uma outra questão sobre a língua aqui é a língua que o anjo falou com a Maria, foi justamente no idioma que ela entendesse. E assim nós precisamos compreender que é assim conosco. Se por acaso, por alguma, não por acaso, né? Claro que não, mas por uma questão divina, o Senhor fizer com que o anjo venha trazer uma mensagem para nós, o anjo não vai falar grego ou hebraico, o anjo vai falar no nosso idioma, para que nós venhamos entender. E algumas pessoas, por conta disso, por não conhecer isso, acham que o anjo tem até uma língua, fala uma língua específica. É talvez até possível que, de fato, os anjos têm uma língua específica para se comunicarem entre eles. É até possível. Mas quando, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo diz que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não quer dizer que quem é batizado com o Espírito Santo fala a língua dos anjos, né? Quem é batizado com o Espírito Santo fala em mistério com o Senhor e não com os anjos, né? Mas nós vemos assim compreender que o anjo Gabriel ele foi enviado por Deus, que muitas das vezes as pessoas acham que, principalmente aqui nos cultos, nossos cultos pentecostais, muitas pessoas ficam dizendo que tem anjo aqui, tem anjo lá, e às vezes eu fico com a ideia de que deixar o céu vazio, né? Parece que não tem anjo no céu, parece que todos os anjos desceram naquele culto, né? E ficam idolatrando aos anjos, né? Mais uma vez, isso não deve ser assim. Nós sabemos que sim, os anjos existem, eles estão a mando do Senhor para o nosso favor, mas as pessoas ficam inventando situações de que eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um anjo ali, e na verdade muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, não viu anjo nenhum, porque todas as vezes que o anjo aparecia para alguém, acontecia algo extraordinário depois. Nada ficava da mesma forma que estava, né? Sofreu humilhações. Diante disso, o anjo Gabriel lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Diante disso, podemos entender que Maria assumiu o compromisso de arcar com as consequências de ter sido um instrumento usado por Deus para trazer o Salvador da humanidade a este mundo. Nós sabemos que não haverá outro Jesus, só existe um. Mas quando o Senhor te chama para uma determinada situação, para você ser um instrumento dele, você precisa ter a responsabilidade de arcar com as consequências, porque elas certamente virão. Maria, ela estava ali pronta para arcar com todas as consequências. Ali no contexto, ali, só para a gente ter uma ideia, como poderia ela ser uma mulher casada? Na verdade, era uma noiva, né? Ela não era necessariamente casada, como foi lá o significado da palavra desposada. Então, para nós entendermos, ela era uma noiva, ela era noiva de José. Então, como pode uma jovem noiva estar grávida? Isso quer dizer que ela pecou. Não foi isso? Ela teve o ato sexual antes do casamento. Portanto, isso é pecado. Então, como ela iria ficar diante da sociedade? Ela iria ficar mal vista. Mas o que ela fez? Ela creu no Senhor, creu na palavra e decidiu arcar com esse tipo de consequência. Ela certamente deve ter ouvido muitas coisas das pessoas falando e julgando. Entretanto, a gente precisa compreender isso, que quando nós somos instrumentos do Senhor, as pessoas irão falar. Nós precisamos ser maduros para aguentar as consequências. Porque, por exemplo, você está na sua escola, você fala do amor do Senhor, você fala de uma coisa extraordinária que o Senhor tenha feito ou que o Senhor irá fazer, ou mesmo falar da palavra, você precisa arcar com as consequências que virão depois disso. Por quê? Porque as pessoas zombarão de você. Então você precisa compreender
que você está ali pronto para ter esse desenvolvimento e arcar com esse tipo de consequência e ter maturidade para não revidar. Não é porque uma pessoa às vezes vai zombar de você porque você falou do Evangelho que você vai chegar para ela com agressão. De maneira nenhuma. Você precisa ter maturidade e reconhecer que de fato você é um instrumento do Senhor na sua sociedade, na sua escola, até mesmo na sua igreja, e que certamente as consequências virão de você estar falando do amor do Senhor. Obediente à vontade de Deus. Maria aceitou a vontade de Deus e foi obediente. Não se negou a cumprir a sua missão. Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Certamente Maria renunciou aos seus planos a fim de aceitar a vontade divina. José, preocupado com a situação, não querendo que Maria fosse difamada, intentou deixá-la secretamente. Quando nós somos servos do Senhor, e eu creio que você é um servo do Senhor, ou uma serva do Senhor, tudo que o Senhor falar, você precisa obedecer. Você precisa ser, aqui como Maria disse, né? Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Então nós precisamos compreender que, independente do que o Senhor mandou nós fazermos, nós precisamos fazer, porque Ele é o nosso Senhor, e o Senhor é quem manda. Quem é Senhor, manda. Então vejam que há aqui uma conotação de humildade do lado de Maria. Maria teve a simplicidade, a humildade de reconhecer o Senhor e saber que ela era uma serva. E quando nós reconhecemos que nós somos servos, aí sim nós somos agraciados. Por exemplo, nós vamos ver, que quando Deus foi falar com Josué, Ele chamou Moisés de meu servo Moisés é morto. Ele poderia falar que Moisés era profeta, que Moisés era isso, era aquilo. Ele chamou apenas de servo. E algumas outras questões também, o Senhor sempre vai chamar de servo, o meu servo. Então, quando Deus chega a chamar você de meu servo, lembra, por exemplo, de Jó? Tem contemplado o meu servo Jó? Veja que um homem temente a Deus, muito provavelmente Jó era sacerdote, era muito provável que era pelo menos da linhagem de sacerdote. Veja que Deus só chamou ele de servo. Então, quando nós somos chamados de servos do Senhor, na verdade, a maior função que alguém pode ter diante de Deus é ser servo dele. Então, quando nós somos servos do Senhor, nós compreendemos que quem manda é Ele. Ele manda e nós obedecemos. Independente do que o Senhor manda nós fazermos, nós precisamos fazer. Nós precisamos compreender que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Então Ele manda e nós humildemente obedecemos e nos sentimos honrados de obedecer às suas ordens. A mãe do nosso Salvador. A jovem Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Que missão! Deus sabia que ela seria capaz de cumpri-la, mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades. Confiaria no Senhor. Como mãe de Jesus, Maria sofreria muitas humilhações, pois teria que assistir a Cristo rejeitado, crucificado e morto. E tudo isso sem interferir na vontade de Deus. Já pensou como foi difícil para ela ver o seu filho, que nascera de seu ventre, a quem ela protegeu desde pequeno, tornar-se adulto, ser crucificado e morto de uma forma tão cruel, sem que nada pudesse fazer? Maria, ela foi escolhida para esta missão, que é a missão de dar à luz a Cristo, dar à luz à luz, Agora veja que certamente elas tinham as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas debilidades. É assim com você também. Quando o Senhor te chama, Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe como você é. Ele sabe que você tem fraquezas, que você tem as suas debilidades, as suas dificuldades, as suas incertezas. O Senhor sabe, mas Ele te chama. E quando o Senhor te chama, independente dessas fraquezas, de todas as coisas que você tenha, você precisa ter a humildade de aceitar a vontade do Senhor. E olha que Maria certamente iria sofrer algumas humilhações. Agora, veja que situação a de Maria. Ela iria ver o seu filho, Jesus, que foi nascido dela, aconteceu o que com ele? Ser crucificado e morto. E ela não poderia interferir na vontade do Senhor, porque essa era a vontade de Deus. E foi a vontade de Deus, foi o plano de Deus, e assim o foi.
Agora imagina, por exemplo, você pergunta para a sua mãe: mãe, como aconteceria, como a senhora se sentiria se eu fosse morta e crucificada e a senhora não pudesse fazer nada? Você vai ver a resposta que ela vai te dar. Então, para uma mãe, ver o filho numa situação dessa é completamente penoso, é doloroso, é terrível, é de uma humilhação, é algo que somente quem é mãe consegue ter uma noção exata do que realmente é. Então nós vemos que Maria, ela entrou, suportou isto somente por obediência a Deus. Então nós vemos que quando nós vamos ser obedientes ao Senhor, nós passaremos por humilhações, passaremos por situações difíceis que nós não podemos fazer nada porque sabemos e reconhecemos que é a vontade de Deus para algumas determinadas situações. Nós não podemos interferir, não temos como interferir. Como o Senhor diz, né? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, quando nós temos a humildade de reconhecer que é a vontade de Deus, certamente o Senhor dará vitória. Conclusão: que possamos viver em santidade para que Deus ache graça em nós e assim, como Maria, também sejamos chamados de agraciados ou agraciadas. Sejamos obedientes em cumprir os planos de Deus e renunciemos nossas próprias vontades para que vivamos para Ele. O que é renunciar à nossa vontade? Rápidas palavras, é quando você quer muito fazer uma determinada coisa e você sabe que é errado. E você diz: eu não vou fazer porque eu quero muito fazer, mas por amor a Cristo eu não farei. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo disse que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando eu e você temos essa consciência de que eu posso fazer qualquer coisa, o que eu quiser, mas nem tudo me convém, por que não convém? Porque se eu fizer aquilo, talvez vai acontecer algo, as consequências não virá somente para mim, virá para o grupo, virá para a minha igreja, virá para a sociedade, virá para talvez um estado, dependendo da situação da pessoa, né? Se de repente é alguém, um governador, por exemplo. Então, veja que há uma consequência que não é somente a pessoa, né? Muitas pessoas acontecerão, a família, né, também vai padecer as consequências. Então eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas que eu posso fazer me convém fazer. Então o que nós fazemos? Nós temos a maturidade de discernir o que é certo e o que é o errado, e nós fazemos aquilo que é o certo, aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que tem algum louvor. Então nessas coisas nós pensamos e fazemos e agimos. Por quê? Porque certamente quando alguém faz algo que sabe que o Senhor Deus não está pactuando com aquilo, ele sabe que virá uma consequência, porque certamente, como diz Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso se fará. Em outras palavras, você pode semear o que você quiser, isto é opcional, você semear é opcional, você semeia o que você quiser, no entanto, a colheita ela é obrigatória. Independente se você quer ou não colher aquilo que plantou, você vai colher, você não tem opção. Por quê? Porque a colheita ela é obrigatória. Então, se a colheita é obrigatória, então vamos semear boas coisas, né? Coisas boas, coisas que edificam, para quando chegar a hora da colheita, nós também sermos edificados. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!